Olá pessoal, é a professora Marilena. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos revisar nossa aula anterior que fala sobre a justiça do reino. E o que a gente aprendeu na aula anterior? É que há muita injustiça, né? Muito por causa das diferenças sociais no mundo, no Brasil também, a gente sabe que existe, onde muitas pessoas ostentam a riqueza, por outro lado a gente vê a pobreza, muita gente não tem, né, um alimento, uma casa para morar, dorme na rua. Então no mundo existe muita pobreza, muita fome, muita crueldade, muita impiedade. No mundo também há muita injustiça, né? E o cristianismo ele prega a justiça. Ser cristão significa seguir Jesus em seus ensinamentos e assim buscar uma sociedade mais justa, em que as pessoas possam viver dignamente. Isso não é fácil de fazer, pois exige das pessoas uma mudança grande de atitudes, de comportamento. Jesus viveu numa sociedade onde existia muita injustiça, onde existia a pobreza, as mulheres sofriam, tinha enfermos, eram muitos desprezados, né, as mulheres, os enfermos. Ele, porém, defendeu a todos. Jesus nunca julgava, né? Ele sempre defendia, não existia o preconceito. Ele curou doentes, ele ressuscitou pessoas, ele deu visão aos cegos, fez paralítico andarem. Então, e ele deixa esse exemplo para a gente ser o exemplo, por onde a gente andar, que nós sejamos o exemplo dele. Então, essa é a nossa revisão da nossa aula anterior. Agora a gente vai para a nossa aula atual, que fala sobre o reino sem preconceito. O preconceito é uma espécie de opinião ou julgamento que fazem sem uma análise adequada e um real conhecimento delas. Né? O prefixo pré significa antes. Indica que se trata de um conceito formado, sem reflexão, para verificar se a opinião é verdadeira. Então, eu julgo a situação sem ter um conhecimento realmente da, 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 da situação. Eu já julgo. Eu não conheço, mas eu já estou julgando. Então eu já tenho um preconceito. Existem muitos preconceitos, como de classe, entre pobres e ricos, entre gênero, entre homens e mulheres. Então a gente vê muito, às vezes, o preconceito entre homem e mulher. Um exemplo é um homem e uma mulher trabalhando numa empresa onde desempenham o mesmo papel e a mulher ganha menos. Então é um preconceito só por ser mulher. De origem também, de regiões e países diferentes, a gente também vê muito isso. No Brasil, por exemplo, a gente vê a discriminação entre as pessoas do Nordeste, a gente vê muita piada, isso é um preconceito. Entre religiões, de religiões diferentes, não, tem pessoas que não respeitam a religião do outro. Em relação aos homossexuais também existe muito. Pessoas com deficiências físicas e mentais, ou que sofrem de alguma doença, a gente também vê muita discriminação da cor de pele, que não deveria existir, né? O preconceito em relação à cor de pele, totalmente sem, né, nenhum fundamento. O fato de ter a pele branca, ou amarela, ou vermelha, ou negra, não torna uma pessoa superior ou inferior ao outro. Jesus viveu em uma sociedade preconceituosa. Havia preconceito contra a religião, entre judeus e samaritanos, preconceito entre o povo ignorante e os conhecedores,
e intérpretes das Escrituras, entre os pobres e ricos, entre homens e mulheres, entre pessoas sadias e enfermas. Os enfermos na época de Jesus, né, era considerado como a doença era considerada como castigo. Então, olha, além de sofrer com a doença, ainda tinha essa questão, né, que levava a pessoa a ter aquele peso com ela de que a doença era como um castigo. Jesus combateu todo o preconceito da época dele. Conversou com a samaritana, que segundo as autoridades religiosas deveria ser evitada por ser mulher e estrangeira. Colocou um samaritano como exemplo de amor ao próximo. Defendeu uma mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Pernoitou na casa de Zaqueu, que era considerado ladrão. Ele era considerado ladrão pelo povo. Era amigo e protetor dos pobres, dos doentes, dos deficientes físicos e injustiçados. Jesus mostrou com palavras e exemplo que no reino de Deus não há espaço para nenhum preconceito. O preconceito é fruto da ignorância e de interesses. Por trás do preconceito há sempre a vontade de dominação, de exploração de pessoas e povos. Ninguém está isento de agir de maneira preconceituosa. Reflita e veja. Em algum momento você já cometeu o preconceito? Você agiu assim em relação a algum colega da escola? Ou em certas outras situações? Pergunte-se, por que alguns alunos sofrem bullying? Então, o nosso tema hoje é para vocês refletirem, né, o quanto a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Não ser preconceituoso, sem antes conhecer toda a história por trás. Essa é a nossa aula de hoje. Obrigada. Tchau.